Olá, gente boa de Deus! Paz de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus. Pastor Adriano Moreira, em mais essa oportunidade junto com você, chegando até onde você está. E hoje quero falar de um assunto muito importante e polêmico. E aí? Deus se arrepende? Antes de falarmos sobre este assunto, eu não posso deixar de convidar você a se inscrever em nosso canal, clicar no sininho, curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e nos permitir chegar a muita gente, a muitos corações e a muitos lares. Vem comigo e vamos descobrir um pouquinho se Deus se arrepende ou não. Ainda é uma polêmica no meio cristão se Deus se arrepende ou não. Isto porque há textos que você encontra nas Escrituras dizendo que Deus se arrependeu. E há textos também nas Escrituras mostrando que Deus não se arrepende. Aí vem a pergunta, e aí, Deus se arrepende? Há textos que nós vamos encontrar nas Escrituras que dizem que Deus se arrepende. Alguns deles são Gênesis capítulo 6 e verso 6, 1 de Samuel capítulo 15 verso 11, Jonas capítulo 3 e verso 10. Porém, você também vai encontrar no texto bíblico textos que dizem que Deus não se arrepende. Talvez o mais usado, o mais conhecido de todos eles é Números capítulo 23 e verso 19, mas você também vai encontrar 1 de Samuel, capítulo 15, verso 29, Salmo 110, verso 4, Zacarias, capítulo 8, verso 14, Malaquias, capítulo 3, verso 6 e no Novo Testamento, Tiago, capítulo 1, verso 17. Mas eu quero, de todos esses, ler um de cada fala. Um, que é o Gênesis 6, 6, que é um dos principais. Vou ler na versão Nova Almeida atualizada, que não traz a palavra arrepender-se, traz a palavra entristecer-se, mas é um dos textos que na maioria das versões fala arrepender-se. Diz assim, Gênesis 6, 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Em algumas versões vai dizer, e o Senhor se arrependeu por haver feito o homem na face da terra. O outro texto é o texto também mais dos conhecidos que vai dizer exatamente o contrário. Números capítulo 23 e verso 19 que nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Também na Nova Almeida atualizada é dessa forma que está, mas em muitas versões vai usar também o termo arrepender-se, né? Deus não é homem para que se arrependa. Para responder à pergunta, e aí, Deus se arrepende? Primeiro, a Bíblia é um livro divino na sua mensagem, mas a Bíblia também é um livro humano na sua linguagem. São dois axiomas, são duas verdades inquestionáveis a respeito das Escrituras. É um livro divino que é inspirado, é inerrante, é infalível, é um livro de autoridade, é de verdade e, portanto, é absoluto. Mas Deus, quando resolve revelar-se de maneira escrita, Deus, então, resolve que esse livro, de forma literária, portanto, tem que ter a linguagem humana. E aí vem uma segunda coisa a ser dita. Se esse livro é um livro humano, por ser uma literatura, ele vai usar figura de linguagem. Então, uma das respostas a ser dadas é que uma das figuras de linguagem que nós encontramos nas Escrituras chama-se antropopatismo. Antropo vem de antropologia ou de antropos, que é a palavra grega para homem, e patia tem a ver com emoções, com sentimentos. Então você encontrará nas Escrituras vários sentimentos humanos que são atribuídos a Deus para que a gente possa entender algumas das realidades de Deus. Então uma das respostas é essa palavra que traduz um sentimento humano, que é atribuído a Deus para que se possa entender que Deus entristeceu-se em algumas situações. Terceira coisa a ser dita é o verbo hebraico que é usado principalmente nesses textos que eu aqui citei e os dois que eu li. É o verbo hebraico que, na sua
morfologia e etimologia nos ajudará. É o verbo nahan. Verbo nahan no hebraico significa arrepender-se. Inclusive, é um verbo que pode ser traduzido como arrepender-se, consolar, compaixão, lamento. E algumas versões entristecer-se. Inclusive, Isaías capítulo 40, verso 1, onde na maioria das versões está logo a primeira sentença do versículo, diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. A palavra consolar ali é nahamu, é justamente esse verbo, o verbo nahan, que lá está traduzido por consolo e não por arrepender-se. Uma das formas de entendermos esse arrependimento divino, que aparece ser aquela questão humana de alguém que não esperava que alguma coisa acontecesse ou não esperava que tivesse um resultado das suas ações e acabou arrependendo-se. Então o termo hebraico, que é o verbo nahan, vai nos ajudar a entender que de fato se trata de Deus ter se entristecido, Deus ter lamentado por algumas situações, inclusive do texto que lemos de Gênesis 6,6, de ter feito o homem ter pecado, e em outras situações onde o termo no hebraico é o mesmo. Outra verdade a ser dita aqui é que Deus é imutável. Em quarto lugar, eu preciso dizer isso, em seu caráter e em seus princípios. Então, quando a Bíblia está dizendo, por exemplo, num dos textos que aqui citamos, de Tiago capítulo 1, verso 17, onde a Bíblia vai dizer que Deus é imutável, que Deus não muda, a Bíblia está falando do caráter, a Bíblia está falando da personalidade. Deus é um ser imutável. Inclusive, ele se define como o eu sou sendo. A conjugação verbal, à luz do original, é o ser sendo, não é o ser que foi. Por isso que em Apocalipse você também encontra o texto dizendo aquele que era, o que é e o que há de vir. Então significa o ser sendo, que continua sendo. Então Deus, por ser esse ser, inclusive onisciente, não pode ser um ser que se arrependa, porque é alguém que já sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Então é importante a gente entender que ele muda nas suas ações, que são ações condicionadas. Se elas estão condicionadas a alguma coisa, deixa eu dar um exemplo. Se Deus, como lá no livro de Jonas, diz que vai destruir uma cidade, porque aquela cidade está de modo ímpio, pagão, em desobediência a Deus e em pecado, como era o caso da cidade de Nínive, mas quando Jonas chega lá com uma mensagem, inclusive muito dura, muito forte, mas aquela nação, ela se arrepende, o texto diz que diante disso tem uma contraposição do juízo de Deus versus o arrependimento. Então, o Deus que é um Deus justo não poderia mais trazer um juízo sobre aquela cidade, porque aquela cidade se arrependeu. Então é nesse sentido que a gente vai encontrar nas Escrituras Deus tendo uma mudança de ação, mas não mudando o seu caráter, não mudando o seu ser, nem mudando os seus princípios que são eternos. Então espero que você tenha entendido essa questão ainda tão polêmica no meio cristão. E aí, Deus se arrepende? Não, não como homem, não como o ser que não sabe o que vai acontecer. Deus é imutável, Deus é o ser que é sendo, Deus era e há de vir, mas as ações humanas que são condicionadas a alguma coisa que Deus, por ser justo, coerente e eterno, ele possa de alguma maneira mudar, se for juízo versus arrependimento, ou se for bênção versus desobediência. Aí o Deus justo vai dar a cada um segundo as suas obras. Então, se você já entendeu que Deus não é como o homem que se arrepende, deixe seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas, este canal também é seu.